Saudações, bem-vindos, bem-vindos. Deixa eu deixar aqui gravado o tema de hoje. Bem-vindos, bem-vindos, saudações. Bem-vinda, Gi, entrando, pessoal, aqui. Só esperando a Vera entrar. Deixa eu ver se ela já está aqui comigo. Ainda não. Thaís, querida, bem-vinda. Manuel, boa tarde a todos. Vera pede para entrar aqui comigo. Ela aqui. Mandei uma solicitação para Vera. Olá, Mônica! Com um intuito, né, de chamar aqui as pessoas que tocaram a minha vida de alguma maneira, e transformaram, me impulsionaram, me espelharam. Eu tenho convidado algumas pessoas para também impulsionar e espelhar vocês. E hoje eu convido a Vera para estar aqui comigo. Eu mandei um convite, Vera, veja se você consegue receber aí. Vera, eu vou pedir para você entrar de novo. Olá, Lubrat não pôde participar, então eu acho que você deve entrar aqui, aí, agora vem. Deu certo? Bem-vindos a todos, Pati, Nádia. Não Olá, tinha chegado... Vera! Agora chegou. Isso, veja só se você consegue deixar o seu celular um pouquinho mais para baixo para a gente poder ver assim. Perfeito, perfeito. Bem-vinda. Isso tá bom assim? Tá ótimo, tá ótimo. Você está me ouvindo bem, Vera? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo, está me vendo? E o pessoal também está ouvindo bem a gente. Pati, a Gi já está aqui com a gente. A Jana, tem um monte de gente conhecida. Abraços grandes para todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a essa oportunidade, agradecer a você ter aceitado esse convite, no intuito de tocar as pessoas que me seguem e que seguem a Lubrat, para a gente poder trazer esse olhar transpessoal para eles. Então, eu gostaria, primeiramente, de apresentar a doutora Vera, que é doutora em psicologia transpessoal pela Unicamp, é presidente da Associação Luso-Brasileira de Transpessoal, a Lubrat, autora de vários livros, ministra e a precursora, né, do curso de pós-graduação de psicologia transpessoal. Ela tem uma longa carreira na transpessoal e acho que ela, mais do que qualquer um, é o ideal para estar trazendo esse olhar. Bem-vinda, Vera. Alegria imensa estar com você e com tantas pessoas tão queridas. Muito bom. Eu acredito que o ideal, né, seria você falar um pouquinho do que é a transpessoal, para quem nunca ouviu, para essas pessoas poderem entender um pouquinho, né, o que é a transpessoal e o intuito dela dentro da psicologia. O próprio termo transpessoal, ele já ajuda a gente a entender
envolve o pessoal, envolve a relação com o outro, com o ambiente, com o mundo e mais além. Ele integra esses olhares, né? Então, tem uma visão muito ampla em termos antropológicos, a visão de homem, e uma visão bem ampla de mundo. Então, isso, em síntese, é a transpessoal e é a orientação teórica e estrutural da psicologia transpessoal. Perfeito, Vera. A gente fala, né, hoje em atendimentos com a transpessoal, né? E aí um atendimento não só na psicologia, mas também na terapia né? Um atendimento terapêutico transpessoal, para que as pessoas pudessem entender qual seria a diferença de um atendimento transpessoal e não pessoal, não transpessoal. Tá. Bom, a primeira coisa é que quando você vai abordar, você vai cuidar de alguém, você tem por trás disso toda uma visão de quem que é aquele ser humano. E aí, uma coisa é quando você pensa que ele é um corpo e a mente só. Então, vamos dizer, ele é corpo e é cognição. Outra coisa é quando você fala, não, mas ele tem emoções preponderantes. E a outra é quando você fala, olha, esse ser, ele é corpo, ele é cognição, ele é pensamento, ele é sentimento, ele é também intuição, ele é espiritualidade, né? E aí você amplia as possibilidades, tanto em termos, primeiro, em termos de escuta. Você não vai estar escutando só os dados factuais, a história dele. Eu sempre lembro que por trás desses dados, da vida de cada um, da minha vida, da sua, da vida daqueles que nos procuram, aquilo que nós pensamos que é só uma coisa do cotidiano, na verdade tem uma grande história, tem uma história maior, tem uma história sagrada. E quando você abre para essa escuta mais ampla, você vai abarcar toda essa dimensão espiritual, você vai abarcar essa história sagrada, você vai ter, inclusive, além de uma escuta diferenciada, você também tem muito mais recursos, muito mais ferramentas para trabalhar com essa pessoa, em especial dentro da abordagem integrativa transpessoal. Então, e aí é o que eu gostaria que também você estivesse falando, né? Que é essa abordagem integrativa transpessoal, né? É essa visão transpessoal do todo, mas que através de uma estrutura e de uma dinâmica, né, você sedimentou tudo isso. Então, o que é essa abordagem integrativa transpessoal? Tá. Bom, como eu te coloquei, a psicologia transpessoal ela tem um grande aporte teórico, né? Eu a conheci em 78, embora ela tenha sido oficializada em 1968 pelo Maslow, quando ele era presidente da Associação Americana de Psicologia. Bom, o que ocorre? Tem uma teoria muito vasta, ampla, bonita. Entretanto, tinha uma certa defasagem entre a teoria e os recursos para você aplicar dentro do enfoque da terapia, ou da psicoterapia, ou da área clínica. Então, tinha uma visão mais restrita. Menos ainda se a gente pensasse na educação, nas organizações, nas empresas. Bom, e eu fui fazendo inúmeros cursos e fui buscando e me apaixonando, me encantando cada vez mais. E talvez as formações que eu tivesse anteriores me levaram muito a buscar. Eu preciso de um método, eu preciso de uma forma de estar aplicando isso de uma maneira exitosa. Como que eu vou usar isso? E a partir daí começou então a ter essa construção do que inicialmente foi chamado de terapia integrativa transpessoal. Cheguei a dar várias formações como terapia integrativa transpessoal e bem focado para a área clínica, para terapeutas, não só para psicólogos, né? E depois, quando eu faço mestrado, eu já tinha feito vários processos de aplicar isso em educação, também experiências em organização, e é quando então surge a abordagem integrativa transpessoal com uma tese de primeiro mestrado, depois foi doutorado. Doutorado. Né? Uhum.
aplicada, a didática transpessoal, como você aplica na educação, no ensino, como você aplica no enfoque das terapias, de forma geral, terapias integrativas, complementares, como a gente aplica na psicoterapia. Então, passou a ter esse escopo bem mais amplo e que tem, inclusive, uma pós-graduação com abertura para todos esses profissionais. Era isso que eu queria que você depois conseguisse, eu falo, passar para eles, né? Mas antes, voltando dessa abordagem, a gente tem uma estrutura que consegue, aí a meu ver de uma maneira linda, realmente abordar tudo aquilo que a transpessoal traz, né? Que é essa imensidão em relação ao todo, esse caminhar em relação ao todo, essa noção de vida e de morte, e que muitas vezes, ao meu ver, ficava jogado e você não conseguia estruturar para um atendimento. Hoje, como é que a gente pode, de uma maneira simples, falar que está estruturada essa abordagem transpessoal? É uma pergunta muito boa, né? Porque isso que você coloca, essa complexidade, esses conceitos. Quando eu comecei a ver isso, eu falava, gente, mas como é que a gente vai pôr isso em prática? Porque realmente você tem livros e livros que são maravilhosos, mas extremamente filosóficos, espiritualistas. E aí, como fazer? Bom, então vamos fazer uma síntese. Você tem um corpo teórico, pense num corpo onde a cabeça é essa unidade que é composta de uma diversidade. Todos nós somos partes dessa grande unidade. Tanto nesse plano sutil, há uma diversidade composta de uma unidade, é uma universidade em termos de seres humanos. Essa é a parte superior, é a cabeça para onde tudo converge, para onde tudo se eleva. Mas nós temos também o conceito de vida, porque fica diferente quando você tem essa perspectiva de uma vida que você tem a imortalidade como um dos pressupostos dentro dessa perspectiva. O conceito de ego, isso é uma coisa importante, Juliana. A gente não exclui o ego, pelo contrário, nós trabalhamos para ter um ego fortalecendo, saudável, estruturado, forte. Isso é necessário, né, para que você possa executar os seus processos, o seu trabalho, mais ainda para você até ter essas experiências de expansão da consciência integrados na sua vida, não ser uma coisa dissociada. Nossa, eu tenho uma percepção linda, mas quando é no meu dia a dia, ou na minha relação com o outro, eu sou extremamente duro, intransigente, rígido, eu julgo o tempo inteiro, então é muito complicado isso. E os estados de consciência. Nós passamos todos os dias diferentes estados de consciência. Dormimos, temos sonho, sono profundo, temos devaneio, intuição, tem vários estados de consciência. Tudo isso é parte do caminho da abordagem transpessoal, porque esses estados te levam a diferentes conteúdos que possibilitam essa ressignificação da vida. Aqui você veio. O que você veio aqui fazer? Esse é o teu propósito, é a tua guiança. Esse o que é fundamental. E você só pode ter isso quando você tem esse conceito de vida ampliado, quando você tem esse conceito de ego que não vai te restringir só ao status quo, à materialidade, né? E isso a gente articula de uma maneira assim bem simples, te colocando, por um eixo que eu chamo de experiencial e evolutivo. E a gente tem um grupo são 5 grandes grupos de várias ferramentas. Mas vamos pensar só no eixo experiencial. O eixo experiencial, ele é a relação que nós temos, primeiro conosco mesmo. Né? Então, a integração, essa congruência entre aquilo que você pensa, que você sente, entre aquilo que você faz, entre aquilo que você intui. Então, essa congruência entre esses elementos possibilita esse eixo evolutivo, esse eixo experiencial, também com o outro. Então, você passa a ter relações mais congruentes com o outro. Relações que têm sentido, que têm sintonia.
E na medida em que essa relação com você, ela tem essa coerência, essa congruência, naturalmente nós somos uns seres abençoados, porque quando a gente faz essa integração, naturalmente há uma abertura, a gente chama de eixo evolutivo, que são esses diferentes estados de consciência. Então, só uma pitada para uma coisa que você entende muito, né? A gente vai ver que esse pensamento e sentimento, emoção, intuição, sensação, além de funções psíquicas, são também corpos, são também partes de uma anatomia sutil, né? Então, isso ganha uma ampliação muito maior, e aí vai em convergência com a própria, por exemplo, medicina chinesa, com a visão oriental, né, que tem essa visão mais ampla. Então, você começa a redimensionar o que é a vida, o que é a sua existência atual. E, obviamente, quando você vai usar isso no trabalho terapêutico, ou de organizações, ou na educação, as ferramentas, elas são também mais amplas. E aí eu falo, né, no curso que hoje a Vera, né, faz essa formação dos profissionais dessa área da transpessoal, além de ferramentas, a gente aprende a olhar essa abordagem, essa estrutura para colocar no dia a dia. Óbvio, também em terapia, em psicologia, mas o que eu vejo é que não só na psicologia, não só na clínica, não só na terapia. A gente pode trazer essa integração das nossas diversas partes, né, de pensar, de sentir, de intuir, para o dia a dia. E também para outras profissões. Não é, Vera? É bem pertinente, porque, de certa forma, se condicionou a você ter. Você tem um universo corporativo, você tem o universo da educação, você tem a sua vida pessoal, você tem a sua vida profissional. E essa fragmentação foi gerando muitas dissociações, muitas doenças. O corpo não aguenta, né? Você acaba se perdendo nesses processos. Então, quando você traz essa percepção que você teve dentro da nossa pós-graduação, dentro da formação, que foi o que deu origem à pós-graduação, a gente utiliza a didática transpessoal. Por quê? Nós não queremos que os nossos formandos, nossos profissionais só saiam com mais informação mental, de cabeça, racional. Não, passa-se pela experiência, né? A gente coloca que é uma aprendizagem intrínseca desse conteúdo extrínseco. Então, tudo aquilo que você vai absorver, você vai vivenciar. Então, tem sim uma ação terapêutica, né? Então, é um processo. Eu realmente... falo que eu brinco que o nosso eixo experiencial, né, é muito ativado durante todo o trabalho, né, durante todo o curso. E além desse eixo experiencial, a gente sim desperta para esse eixo evolutivo para que a gente poder conduzir o outro. Isso em todas as áreas, né, Vera? Eu falo que eu pude ter a oportunidade de ter como companheiros de curso, né? Eu falo arquitetos, no mundo corporativo, direito, pessoal de direito, né? Então, assim, trazer esta integração do ser em qualquer área da vida, né? Da área que você está atuando, você traz essa integração. Ok, existe sim toda essa área da psicoterapia, dos terapeutas, né? Então, sim, mas além disso, você vai aplicar na sua área e ganha um diferencial na arquitetura, no direito. Nós tivemos vários engenheiros, nas organizações, então, é muito grande a diferença daqueles que dizem, olha, eu entrei como um terapeuta organizacional e saí como um terapeuta transpessoal nas organizações. A diferença é muito grande, porque você vai adquirir um método. E você citou uma coisa também bem importante, né? Você falou, nossa, a gente é um convite para estar assim no dia a dia. Sim, precisamos estar no dia a dia. Agora, há que se lembrar que isso não é algo... tem dois aspectos paradoxais. Não é algo
extraterreno, né, falar, nossa, só para ele. Inacessível, né? É da nossa natureza. A espiritualidade é inerente ao ser humano. Entretanto, também não é algo que venha sozinho. Há que buscar um autoconhecimento que passe por uma dimensão transpessoal, há que se buscar práticas, há que se, no dia a dia, a qualidade de presença, né? Hoje, com essa quarentena, todo o envolvimento que se tem, seja você está lavando uma louça, seja você está cuidando de um espaço, seja você está fazendo uma comida, você ter a qualidade da presença, do percorre, tão bendito no nosso país em termos de sol, de vegetação, de flores. Então, esta conexão, há uma inter-relação, nós nutrimos e somos nutridos o tempo inteiro. As pausas, né? Às vezes eu brinco com algum cliente, mas sabe o que acontece? Eu trabalho em 4 paredes fechadas, ou eu moro num apartamento, coloque uma plantinha, coloque ervas, né? E você vai ter aromas, e você vai ter uma visão da natureza, estabeleça uma relação de comunhão. A comunicação que nós falamos é um estado de comunhão. Estabeleça momentos de pausa, de silêncio no seu dia a dia. Tudo isso faz com que a gente tenha dentro de nós essa reconexão com a nossa casa interior, para que a gente possa ter uma reconexão com a casa grande que é o nosso planeta, né? O todo, é. Vera, a Virgília Rosa, ela está perguntando aqui, ó. Vera, você pode explicar qual a diferença entre espiritualidade e consciência? Uhum. Então, na verdade, a espiritualidade, ela é parte da consciência, né? Você tem que lembrar o termo consciência, ele pode ser visto uma perspectiva assim, bem pequena, que é essa consciência de vigília, que nós estamos aqui conversando, que nós estamos aqui dialogando, e ela pode ser vista como a grande consciência, né? Esta grande consciência da qual nós somos parte, mas, entretanto, muitas vezes estamos adormecidos. Isso é trazido em inúmeros caminhos, não só na psicologia transpessoal, no quarto caminho, em muitas fontes. Então, nós precisamos, sim, nos reconectar. E a espiritualidade, ela é parte desta consciência, ela é matéria sutil, ela é o sopro, ela é o espíritus, né? É aquilo que nos dá vida. No enfoque da psicologia, você tem 3 grandes, né? A gente tem a herança que vem lá da psicologia da Grécia. Então, se fala em soma, que é o corpo, se fala em psique, que são esses estados emocionais, são as nossas crenças, né, mentais. Se fala em nous e se fala em o espírito, né? Então, o que acontece? O nous é um processo intermediário que a gente chama, vamos dizer assim, psicoespiritual. Uhum. E o espírito é essa dimensão essencial, a fonte, da onde nós temos origem. E é claro que essa consciência, ela tem um nível desperto e ela tem um nível que ela está, vamos dizer, adormecida, encoberta. Adormecida. Só que ela tem níveis, né? Para alguns iluminados isso é assim, cara, já se iluminou, né? Agora, o despertar são estágios até essa plena iluminação. Então, a consciência é algo que nos permeia, né? Nós somos, ela é uma energia que move todo o universo.
Nós somos parte dessa consciência. Na psicologia, muitas vezes a gente diz assim, porque a minha consciência, na verdade, é uma forma de dizer, na verdade, a consciência que me tem. É o contrário, não sou eu que tenho uma consciência, a consciência é que me tem. Uhum. E é interessante porque a transpessoal, né, ao trabalhar esses diferentes estados de consciência, né, a meu ver, ela consegue acessar essa grande consciência, essa espiritualidade de cada um, a sua maneira, de uma forma mais, eu falo, eficaz, mais rápida, pelo menos é o que eu tenho visto, né, no trabalho terapêutico. Com certeza, que a consciência ela é a totalidade. Agora, esses diferentes níveis, a espiritualidade ela é uma interface. Nós temos, por exemplo, vários estudos, né, em termos de espiritualidade, seja a espiritualidade como fé, seja a espiritualidade dissociada da religião, a espiritualidade como valores, os valores eles são catalisadores, eles movem a nossa energia. Inclusive, no último livro que eu escrevi, Abordagem Integrativa Transpessoal, a gente tem um capítulo inteiro sobre espiritualidade. E A que gente tá tem delicioso, tá lindo. fala as várias classificações de espiritualidade. Então, lembrar que espiritualidade, ela não tem a ver com a religião, com dogma, né? Ela não está fechada num contexto restrito. Não, ela é essa interlocução, ela é esse fluido que nós estabelecemos relação com o outro. O Júnior, ele tá perguntando... Opa. Né? Isso! Self tem uma inter-relação muito grande. Né? O Jung, por exemplo, que foi quem levou muito estudo sobre a espiritualidade, sobre as religiões comparadas, então ele insere o termo self como sendo essa dimensão espiritual. Embora ele cite muitas vezes aspectos de espiritualidade, da psicologia profunda. Então, a espiritualidade, graças a Jung, passou a ser utilizada na psicologia de uma forma com maior acolhimento. E o termo consciência foi usado lá atrás, quando a psicologia se separa da filosofia. William James, ele diz assim, a psicologia, ela deveria ser o estudo da consciência, porque nós temos níveis muito mais elevados de consciência, muito além da consciência de vigília, com potenciais inimagináveis. Então, lá atrás, o termo consciência já foi trazido, mas ele ficou mais restrito dentro da neurologia, como sendo essa consciência de vigília. A transpessoal resgata isso e fala, epa, nós precisamos estudar a consciência. Né? Como um todo, né? Essa consciência na sua totalidade. E ali, né, eu falo, ao estudar essa consciência com esse olhar amplificado, né, eu falo, na prática, você acessa eu costumo dizer, essa potencialidade do ser humano, esse lado saudável, esse lado, né, de uma consciência maior conectada a essa fonte. Ela que nos permite nos desidentificar. A situação está bastante difícil. Você reconhece o momento atual. Você toma medidas de precaução necessárias para esse momento atual. Entretanto, essa consciência mais ampla, ela te ajuda a dizer, eu estou nisso, mas eu não sou só isso. E ela te traz uma visão mais ampla, que possibilita um processo que a gente fala de 7 etapas, né? À medida que você se desidentifica, ela permite que venham outras possibilidades, que você traga, inclusive, aspectos do seu repertório e aspectos do repertório do outro, e você possa buscar uma mudança visceral, uma mudança profunda, onde você vai ter uma ação muito mais efetiva, muito mais proativa dentro desse momento atual, onde todos nós precisamos cada vez mais nos integrar dessa perspectiva
mais ampla de vida, nós precisamos desenvolver a solidariedade, a afetividade. E se nós nos fechamos só no medo, só na ansiedade, o que é que vai acontecer? Nós vamos ficar nessa consciência restrita, nessa consciência de um eu pequeno, assombrado pelo medo no nosso dia a dia. Então, mais do que nunca, no momento atual, nós podemos nos beneficiar do olhar transpessoal, do olhar no nosso dia a dia, trazer essa dimensão. Eu estou nisso, mas eu não sou só isso, eu sou algo além disso. Né? E aí, desde práticas também, obviamente, de meditação, existe uma variedade muito grande de meditações, você sugere meditações belíssimas. A Vera também tem umas lindas lá no canal do Alubrate. Então, são recursos para a gente nutrir essa consciência mais ampla. Maslow dizia o seguinte: essa consciência mais elevada, de potenciais inimagináveis que o William James trouxe, ela é presente desde o momento que nós nascemos. Mas ela precisa ser nutrida, ela precisa ser regada. É como aquela sementinha que veio, se misturou com a terra, está lá no fundo da terra, nós precisamos regar com o sol, né? Seja o sol das nossas meditações, orações, pausas, boas ações, bons pensamentos. Precisamos também olhar para o nosso lado, às vezes que é mais sombrio, porque ele pode estar encobrindo a nossa luz, ele pode estar abafando esses potenciais, né? Precisamos regar também com água, uma água cristalina, água das nossas emoções saudáveis. E aí essa sementinha se abre, né? Ela fala, não sou só semente, começa a germinar lá no fundo da terra, aquilo que de fato é o potencial, é a essência dela, a essência espiritual. E aí então transforma, né? Cresce e aí aparece essa nova possibilidade. Por isso que, apesar de tantos desafios, eu acredito muito que é um momento de grande transformação, de grandes possibilidades, na medida em que a gente traz esse olhar transpessoal. Eu também acredito. Você deu um exemplo para mim num dia de supervisão que eu achei lindíssimo, né, de uma forma prática para a gente integrar esse reis, né, essa razão, essa emoção, essa intuição, essa sensação, que, a meu ver, né, é o que propicia na prática você poder começar a regar essa sementinha, né? E aí, naquele jeito de como você está, onde? Se você puder relembrar isso, eu acho que ajuda muito as pessoas que estão passando nesse momento, né? Eu falo como se elas estivessem enclausuradas dentro de casa com essa sementinha completamente, né, se imaginando morta embaixo da terra, com tanto medo, com tanta ansiedade. Uhum. Bem, claro que esse regar é importante para essa sementinha não ficar uma sementinha dormente. Nós precisamos despertar esse embrião. Então, o que ocorre, né? Nós temos esse eixo experiencial, e aí é uma coisa muito simples que a gente fala do reis, né? Então, vamos só lembrar, a gente nasce um ser humano, sensação, emoção e razão. E usamos esses três elementos o tempo inteiro, preponderantemente, certo? Bom, e nós precisamos sair do ser para ir para o reis, para a nossa realeza, para aquilo que vai coroar a nossa existência. Então vamos lembrar do reis, né? Então o que é o reis? O R é a razão. Então a primeira coisa a razão é a parte conceitual. Aonde que eu estou, né? Então eu estou aqui, né? Nesse momento, falando com a Juliana, dentro da live, com pessoas diversas, interessadas, então eu estou aqui, então eu vou focar nesse aqui. Bom, mas e a minha emoção? Né? A minha emoção, eu vou buscá-la, trazer para esse momento, colocar o foco aqui. E eu vou deixar a minha intuição, a minha emoção, ser guiada pela intuição. A intuição, lembra, é aquilo que sempre dizia o que é o essencial. Né? O que é essencial nesse momento? Não é eu brigar se esse está certo, aquele está errado, aquele grupo é culpado, o outro grupo é culpado.
isso não vai me levar a nada. O que é o essencial nesse momento? Né? E aí eu foco no essencial. E aí, em consequência, a sensação que reflete a concretude, a materialidade, vão ser ações proativas, ações exitosas. Né? Então, sempre nós nos perguntarmos, eu quero ir do ser, desse ser que nasce, sensação, cheios de medo, precisa de proteção. O serzinho, quando nasce, ele precisa de cuidado de todo mundo, porque senão ele não sobrevive. Então, nós temos essa memória no nosso corpo. Por isso que muitas vezes vem muito fácil esse medo, porque essa memória do corpo chama a emoção do medo já traz as crenças, eu vou morrer, nossa, isso vai ser a derrocada final, é o apocalipse, né? E aí nós temos várias previsões feitas antes, e o interessante é que essas previsões elas só são entendidas quando acontece. Por isso, eu sempre digo, gente, não fique tão focada nas previsões, né? Vamos olhar para o dia a dia, para o que nós podemos fazer aqui e agora. Vamos olhar não para aquilo que foi, entre aspas, feito uma previsão fatal, né, com muita fatalidade, com muita negatividade, mas vamos olhar, ok, tá bom, sim, mas e qual é o potencial que eu tenho agora? E aí a gente sai desse ser que começa com medo, com a emoção, né, encolhido e com as crenças de desamparo. A gente tem três grandes crenças que vêm lá desde pequenininho, né, que é desamparo, desamor, desvalor, e a gente vai para a nossa realeza, a gente vai para o reis. Né? Então, onde eu estou? Aqui. O que é o essencial neste momento? Essa conexão que eu estou tendo com você. Aonde eu vou colocar, então, a minha emoção? Onde eu vou trazer a minha energia, a minha emoção para o aqui. E o que eu vou fazer? Então, eu vou ter ações que me possibilitem conectar com você. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho tido que aprender é a lidar com esse universo da mídia, que eu acho lindo, que os jovens lidam com muita facilidade. Mas para a gente é um desafio, né? Então, eu vou procurar utilizar isso, vou procurar aprender para que eu possa estar em conexão com a Juliana, posso estar ouvindo as perguntas das pessoas, posso estar respondendo. Então, é bem isso. Une a sua razão com a sua intuição. E possibilite trazer a sua emoção para ser usada naquilo que a sua intuição está dizendo que é o essencial. E aí nós temos o rei. E aí traga a sua sensação, as suas ações compatíveis com esse rei, com a sua realeza. E é o reis. É o reis na sua vida prática, né? E então, em qualquer momento, a hora que o que você for fazer agora durante a sua quarentena, faça isso. Bom, aonde eu estou? Qual é a necessidade desse papel? Qual é a necessidade dessa função? Qual é a necessidade deste horário? Que é uma coisa importante, né? Que a gente seguir as disciplinas, a gente ter uma rotina diária de manter o horário de levantar, o horário de almoço, o horário de se recolher. Isso é importante. Então, o que é essencial? Bom, agora o essencial é o preparar a minha alimentação. Então, ok, aonde eu estou? Estou aqui, na cozinha. O que é o essencial? Procurar produtos, alimentos nutritivos, naturais, que eu posso obter aqui, agora. Beber muita água, então já vou bebendo a minha aguinha, né? Então, eu vou fazendo com que a minha emoção vá adquirindo um encantamento, uma alegria, e você vai trazendo esse dom da alquimia que você tem dentro do contexto da cozinha, né? Tem sido assim uma coisa muito interessante, porque obviamente a gente nem sempre agora tem tudo disponível a tempo e a hora, né? Quando não tem nenhum isolamento, facilmente, eu vou aqui do lado, eu moro aqui do lado, seja de um supermercado, na hora eu vou e volto. Não, agora não é bem assim. E aí, de repente, aconteceu um fato assim que eu falei, nossa, eu queria fazer alguma coisa, mas não tem nenhum ovo. Peguei um livro, Bolo Sem Ovos. Nossa, descobri uma receita de pãozinho de minuto que a minha mãe fazia muito tempo atrás e que não vai ovos. E o que vai tinha tudo em casa, porque era farinha, água e uma coisinha muito simples, né? E saiu delicioso. Então, você começa a ver uma alquimia, uma criatividade. Por quê?
Porque você usou a sua razão. O que eu tenho que fazer agora? E a sua intuição. Bom, eu não vou ficar brigando porque eu não posso ter agora está fechado, e eu também não posso sair, né? E aí você une a razão e a intuição, desde um trabalho científico que você vai fazer, uma entrevista que você vai fazer, um artigo que você vai escrever, ou o que você vai cozinhar, o que você vai limpar. Você use razão e intuição, une os dois, seja criativo, e isso, felizmente, nós temos bastante. Traga a sua emoção e ponha no meio. Deixe que a sua emoção seja conduzida pela razão e pela intuição. Porque a emoção, lembra que ela é dispersa, ela é aquela, uau, ela é a energia. E ela flui. Agora, ela precisa ter uma orientação. Direcionando. Isso. E aí, se você traz o rei, você complementa com a ação, né, essa realeza no seu dia a dia. Então, todo mundo, lembra do reis? Onde eu estou aqui, como eu estou, a emoção, minha intuição, o que é essencial, sensação, quando, em que momento? Agora. Agora. A sensação sempre nos traz para o agora. Então, a sensação também nos ajuda a evitar que a gente fale assim, mas vai lá para a cozinha e aí fica no devaneio, mas se eu tivesse isso, mas não, agora, o que eu tenho agora, o que eu tenho aqui, né? Então, é você ter intuição e emoção a esse serviço, e, por incrível que pareça, isso possibilita o eixo evolutivo. Você começa a sentir a qualidade de presença, você começa a perceber que você não está desamparado, que você não está só. E assim, eu falo, né? A planta, ela começa a germinar em nós, não é? Uma nova possibilidade. Vera, a gente tem aqui mais uns 5 minutinhos, e a Maria Helena estava perguntando a respeito dos sonhos, se é legal anotar esses sonhos, e aí aproveitando que o Arthur está perguntando aqui, dos estágios do sono, que no sono profundo, ó, ele fala, no estado do sono profundo, o que acontece nesses poucos minutos? Você poderia falar um pouquinho disso? Eu acho que a gente teria que fazer uma live só disso, né? No sono profundo é o nível de consciência da unidade. É a unidade sem consciência, né? Então, o indivíduo que atinge esse ápice da iluminação, ele pode vivenciar, e isso é importante que se diga, momentos de unidade total, que significa não tem eu e o outro, eu e a luz, não é eu vendo a luz, tudo é só luz, isso é unidade. Essas experiências, elas podem acontecer de segundos até no máximo 1h30. Mesmo um indivíduo iluminado, ele não fica permanentemente na luz, né? Sem ver nada, diluído totalmente. Não é isso. Ele tem experiências nesse nível e que faz com que há uma mudança de valores, uma mudança de percepção. Então, há todo um processo. O sono profundo, ele tem a mesma frequência desse estado de iluminação, de consciência de unidade, mas nós não temos consciência. Então, todas as noites nós mergulhamos nesse grande e infinito universo da unidade, da consciência plena, da consciência desperta. Até por isso, o sono é muito importante. E a gente só tem estágio de sono profundo se você tem um período mínimo de 6 a 8 horas. Quando você tem um sono menor, 2, 3 horas, é mais difícil. Nada é impossível, eu sempre digo, nada é escrito em pedra, mas é mais difícil, porque você tem, no sono profundo, no sono você tem estágios, primeiro, segundo, terceiro, e lá no sono profundo, que são essas ondas, que são chamadas delta, que é uma experiência de unidade. E ele fala se tem alguma coisa a ver com o arquétipo de Deus nessa vivência. Sim, exatamente, né? E aí você tem vários nomes, né? O arquétipo de Deus, o grande arquiteto do universo, a unidade, a consciência pura, enfim, então você tem esses
denominações diferentes, mas que é essa plena consciência. E dentro desses estágios do sono, depois que você tem esses estágios, sempre você tem um momento que é chamado sono moro, sono REM, que tem os movimentos rápidos dos olhos, que são justamente os sonhos. E para que todos tenham consciência, independente de lembrar ou não, todos nós sonhamos todas as noites. E os sonhos, eles são mananciais de informação do que está acontecendo na nossa psique. Ele é um termômetro. Agora, você precisa pôr atenção, porque se você não dá atenção para ele, você acaba não recordando. Mas se você começa a pôr atenção todas as noites, vou dormir, vou sonhar, vou me lembrar, você começa a registrar, mesmo que fragmentos do seu sonho, você começa então a perceber que pode inclusive ter sonhos seriados, que eles vão se complementando. E aí, o tema sonho, ele é amplo, né? Porque você tem os sonhos de iluminação, sonhos de transformação, você tem sonhos de cura física, com transformações do corpo, doenças sérias, graves. Você tem sonhos de cura, onde a cura de fato acontece. Então, o sonho, ele é um espaço mágico. Ele é um espaço também que eu diria, tal como William James falou a respeito da consciência, nós subutilizamos esse período que nós recebemos com total gratuidade todas as noites, né? Então, os sonhos, eles podem, inclusive, nos ajudar a recuperar o nosso equilíbrio psíquico, nossa saúde física, mas, mais uma vez, precisamos regar, precisamos preparar, precisamos lembrar que somos seres incompletos, então nós precisamos desse autoconhecimento, dessa autoconsciência, né? Ela nos deu as possibilidades, as sementes. Nós precisamos cultivar essas sementes para que desabrochem na nossa vida e nossa vida possa florescer. Vera, eu ficaria aqui ouvindo você por horas, né? E acho que o povo também. Estão falando mais sobre sonhos, eu falo, quem sabe a gente venha fazer uma live só sobre os sonhos, que tem papo para isso. Eu quero deixar essa live gravada, então assim, eu não vou estendê-la e justamente o Instagram costuma cortar. Então eu queria agradecer de todo o meu coração pelo convite, por você ter aceitado esse convite, né? A Vera, que é para mim uma grande mestre, me conduziu em muitas vezes, e eu gostaria de que você falasse um pouquinho mais sobre essa possibilidade, né, que a gente está abrindo novas turmas para transpessoal, para que as pessoas possam ter acesso a esse olhar. Bem, eu que agradeço muito, muito a oportunidade de estar aqui com você, Juliana, de estar aqui com essas pessoas tão queridas, falando de uma coisa que realmente eu amo, e alguma coisa não só que eu acredito, não, eu sinto, né? Eu já vivi, eu vejo os resultados, então não é só uma crença, eu vejo na prática, seja com clientes, com as pessoas. Então, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você. E convido a todos para estarem conosco. Nós estamos abrindo novas turmas, tanto em Campinas quanto em São Paulo. Existe também possibilidade em alguns outros estados da pós-graduação em Psicologia Transpessoal. Inclusive, nós teremos um encontro, já fizemos um encontro, vamos fazer outro encontro online para pessoas interessadas. Então, mesmo se você tem dúvida, quer saber um pouco mais, esse encontro online vai acontecer dia 18, vocês vão ver lá bastante divulgado no site da Lubrat, onde nós estamos reunindo com essas pessoas interessadas, conversando um pouco mais sobre a pós, que é um processo onde eu digo de formação e transformação, onde você vai aprimorar os seus potenciais, onde você vai regar as suas sementes. E se você já faz bem, você vai fazer muito melhor ainda aquilo que você... né? E você vai ter a oportunidade de adquirir todo esse embasamento teórico e não só no aspecto conceitual, mas também de vivenciá-lo. Então, ficam todos convidados a essas novas turmas que estarão acontecendo, provavelmente a partir de junho, mas o encontro já vai acontecer agora em maio. Eu digo provavelmente porque não temos certeza, nós seguimos as diretrizes do MEC, a orientação da Organização Mundial da Saúde, então
Em Portugal, por exemplo, que nós íamos fazer uma imersão em maio, transferimos para setembro no talvez. E agora, ontem, Portugal já voltou à normalidade, as pessoas já estão voltando às ruas. Então, a imersão em psicologia transpessoal vai estar acontecendo em Portugal, na região do Algarve. Então, quem sabe, aqui no Brasil, se voltarmos em junho, começaremos também esse trabalho presencial. Mas, para que vocês já conheçam um pouquinho, online teremos um encontro para pessoas interessadas, alguns até já se inscreveram, mas quem gostaria de saber mais também. Né? Tem um pessoal lá de Portugal que quer o seu livro, então para quem quiser saber um pouquinho do livro novo da Vera, se quiser me chamar no direct, eu direciono para a Vera, eu direciono para a Lisete arruma um jeito, ou até para a Vera mesmo, para ela encaminhar esse livro lá para Portugal, não é, Vera? Com certeza. Com certeza. Agradeço mais uma vez, passaria o resto da tarde aqui te ouvindo, com muito prazer, e vou deixar essa live sim gravada para quem precisar, ok? Beijo no seu coração, Vera. Agradeço muito e é uma delícia poder estar aqui conversando com você, trocando ideias nesse trabalho também tão bonito que você faz. Parabéns, parabéns e gratidão, Juliana. Gratidão. Beijo a todos. Uma ótima fim de tarde. Tchau.